E vem conferir a crítica do filme Flow. E eu finalmente assisti um dos filmes mais comentados do ano passado e que finalmente chegou nos cinemas nacionais, chamado Flow. Flow é uma animação que conta a história de um gato que vive num mundo pós-apocalíptico e que, a partir daí, ele tem que sobreviver a qualquer custo. O problema é, esse mundo ficou desse formato que está porque a água está subindo e o mundo está ficando imerso. Assim como aconteceu numa passagem da Bíblia. E, inclusive, você consegue pegar um pouco de algo religioso em vários conceitos que o filme apresenta. A partir daí, esse gato acaba fazendo uma junção com uma equipe não tão acostumeira. Seria ele, que é um gato, um castor, um lêmure, um cachorro e uma garça, vamos dizer assim, porque eu não sei muito bem qual é a raça daquele passarinho. Parece muito uma garça, mas porque ele vive perto da água e tal, mas eu sei que ele deve ser outro animal. A partir daí eles tentam viver essa aventura, tentando sobreviver e chegar num ponto que pode ser a salvação deles ali. Esse filme, em questão de conceito, já é muito interessante, porque você sabe que o filme vai discutir coisas a partir dali. Agora, o diferencial desse filme para outros seria a forma como escolheram fazer a sua narrativa, que seria a parte de não ter diálogos. O que eu quero dizer com isso? Normalmente quando esses filmes colocam animais no mesmo ecossistema, eles fazem aquele velha ideia de vamos fazer com que os animais conversem. E a partir daí você desenvolve eles. Aqui em Flow não é isso. Em Flow, na verdade, é o oposto. Nenhum dos animais conversam. Eles falam, na verdade, a língua dos animais. O gato mia, e o lêmure faz seus barulhos, o cachorro late. E a partir daí eles se comunicam não pelo que eles conversam um com o outro, e sim pela parte mais da interação. E isso é muito interessante, porque é uma proposta muito ousada. Porque a partir daí, se isso der errado, você pode fazer com que, primeiro, o telespectador não crie um carinho ou uma ligação com aquelas criaturas que estão sendo apresentadas em tela. E isso já acaba se tornando um problema. Outro problema seria que o filme pode acabar ficando arrastado, caso não tenha tantos diálogos e a direção e a trilha sonora não funcionem tão bem. Ainda bem que esse diretor é fantástico. E a partir daí, a partir de Flow, eu vou fazer de tudo para ficar de olho nos próximos projetos que ele promete entregar. Porque a direção é tão boa, a trilha sonora é tão boa, que o filme é simplesmente sensacional. A melhor animação lançada no ano de 2024. Pela forma como eles trazeram a história, pela discussão que eles apresentam ali, e pela forma como ele faz com que animais que não conversam tenham um carisma gigantesco, tenham um coração enorme. Eu assistindo o filme fiquei preocupado, tenso, porque eu tava me importando com os personagens, tava me importando com o gato, com os outros animais. E isso é muito interessante, porque, de novo, eles não conversam. Poderia ser que o filme perdesse a minha atenção, mas ele não perde por um minuto, porque o tempo inteiro eu ficava tenso, nervoso, querendo saber mais sobre aqueles animais, mesmo ele não conversando. E os personagens são tão bem dirigidos e pensados, inclusive é muito interessante a escolha que eles fizeram de cada animal que está ali, que faz com que você, como público, crie uma ligação com ele de forma diferente. O Castor, pra mim, é um personagem simplesmente fantástico, carismático, que eu me envolvi e torci pra ele da primeira à última cena. Ele é, pra mim, o personagem do filme, óbvio. O gato, ele é o personagem principal e ele também é muito carismático, mas o Castor, ele ganhou meu coração. Pra você ver, eu falo dos personagens e eu penso nas cenas do filme, até agora que eu já vi o filme, ele ficou na minha cabeça, eu penso nele, eu penso nas cenas, de como ele foi pensado, e os personagens nem fala tem. Para mostrar como a direção foi bem feita, como a direção foi muito criativa em conseguir fazer com que aquele universo fosse rico, vivo e interessante, para fazer com que aquele grupo de desajustados, de pessoas, de animais que normalmente nunca estariam num ecossistema sendo amigos, se tornasse uma família. E essa parte de nós estamos juntando através do caos que está o mundo também é muito interessante, também é muito bem feito. Então esse é um ponto que faz com que eu ame Flow. Achei um filme fantástico, a melhor animação do ano de 2024. Que lançou aqui em 2025, mas pro mundo lançou em 2024. Porque realmente os personagens são tão bem feitos, são tão interessantes e são tão carismáticos que faz com que a gente, como público, se importe com eles. Faz com que a gente crie uma ligação com eles e fique tenso da primeira à última cena. Se interesse da primeira à última cena. Então isso é um ponto muito interessante. Como eu falei, tem algumas simbologias dentro do filme que eu acho que são muito bem feitas e muito bem colocadas ali dentro.
Inclusive, esse é um filme que mostra também um fator muito interessante da direção, que seria, ele não tem uma ameaça em si. Se parar pra pensar no filme, não tem um vilão no filme. E isso também é interessante, porque o vilão do filme é a natureza. A natureza em si que está querendo ganhar o seu lugar na Terra de novo, por algum motivo que não é explicado, inclusive isso é uma coisa que eu gosto de falar mais pra frente, faz com que aquela aventura, através daquele aonde eles vão, como eles vão chegar, como vão sobreviver aquilo, seja super interessante, seja muito bem feito. Então, pra mim, esse também é outro ponto muito interessante, como apesar de não ter um antagonista visível no filme, o planeta ser o antagonista, como eles trabalham cada cenário é muito bom. Como, por exemplo, uma sequência que o gato cai dentro da água. Você, como público, já imagina que vai ter uma criatura dentro da água. Isso pode gerar o medo. Esse é o medo que ele faz, o medo do desconhecido, o medo de você não saber pra onde ir. E esses simbolismos que o filme apresenta através da direção e do medo, faz com que você entenda melhor o filme. Porque o filme é muito simbólico. De amizade, de família, de companheirismo, do medo do desconhecido, do medo de tentar sair de casa, porque esse filme também tem várias mensagens. Essa mensagem do você tem que fazer amigo dos outros, como pessoas que são diferentes de você, se você conhecer elas, vai ver que talvez sejam mais parecidas que você. Até uma mensagem forte de você tem que sair de casa, você tem que descobrir outros mundos e aprender novos mares. A jornada vai ser difícil, não vai ser fácil, mas se você lutar, se você brigar, você vai chegar em seus objetivos, porque quem briga sempre alcança. É um simbologismo muito grande e mais do que isso, uma mensagem muito forte que vai funcionar para pessoas diferentes, momentos diferentes. Como eu falei, não é uma mensagem, são várias. Sobre o desconhecido, sobre a maturidade, sobre a família, sobre os amigos que fazemos no caminho, que se torna a nossa família. Muito bonito um filme que consegue trazer uma mensagem dessa de uma maneira tão coerente. E de novo, é sempre bom destacar isso. O filme não tem fala. Tudo isso, se o diretor não é bom, se o roteiro não é bem escrito, não é bem pensado, não é bem trabalhado, poderia cair muito facilmente. Mas não, tudo é tão perfeito, tudo flui tão bem, que faz com que isso funcione bem. Faz com que a gente, como público, facilmente se identifique com eles. Então você tem uma direção muito boa, você tem uma excelente trilha sonora, porque aí entra o ponto que eu falei. Se não tem voz, a trilha sonora tem que meio que conduzir o sentimento do espectador. E muita gente não gosta disso, quando a trilha sonora entra num filme, não pra ajudar a história, mas para levar o espectador a ter um sentimento. Nesse caso que não tem diálogo, lembra muito da época do cinema mudo. Porque no cinema mudo, quando você não tinha o diálogo, o que o filme fazia? A trilha sonora era muito mais exagerada em alguns filmes, ela era muito mais presente e muito mais forte. Ela era praticamente um personagem dentro do filme. Por que isso acontecia? Porque os personagens não tinham diálogo. Então a trilha sonora funcionava como um diálogo para o público como um todo entender o que ele deveria sentir ou não. Felicidade, tristeza, amor, por aí vai. Quando você chega nesse filme, eles fazem a mesma função. Já que não tem fala, a trilha sonora te conduz ao medo, te conduz à amizade, à tranquilidade. E é uma trilha sonora linda, muito bem feita, que também funciona muito bem. E, além disso, vale falar da animação. Eu adorei a animação do filme, gostei muito dos traços, gostei muito da estética e como ela conduz muito bem com esse universo. É uma animação que, ao mesmo tempo, consegue passar a tranquilidade da natureza e o medo do mar e o medo do desconhecido, dando até uma característica meio realista, cartunesca para os animais, porque o animal não é super realista, mas também não é super cartunesco. Você vê todos os traços de um animal ali, não é um gato diferenciado, não, é um gato, é um castor, é um lêmur, é uma garça, é cachorros e também tem peixes e tal. Todos são animais que existem na nossa vida, mas eles acabam realmente conseguindo trazer um traço diferente para funcionar muito bem. Então até isso eu gostei bastante. Eu gosto da escolha final do filme. Eu acho que teve um ponto ali que eu até mudaria um pouco, mas de modo geral até isso acertou. Para mim é aquele filme que você vai assistir e vai ficar com ele na cabeça. Se for com mente aberta, prestar atenção no filme, você vai ver o quão fantástico ele é e ele pode até te emocionar, dependendo de qual momento da sua vida tem. Flow, de novo, é a melhor animação de 2024. Concluindo, não tem mais o que falar se não for Flow é a melhor animação de 2024. Acerta em animação, acerta em trilha sonora, acerta nos personagens, acerta na história. Não sou muito fã de algumas escolhas finais que eles fazem, mas de modo geral é um filme quase perfeito. E por isso que eu fecho o filme Flow com uma nota 9,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Flow? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.